E se eu te dissesse que o homem mais forte que já existiu não caiu em uma guerra, não foi derrotado por um exército, e nem teve sua força vencida por outro mais poderoso, mas que ele perdeu tudo por causa de um segredo mal guardado, por causa de uma paixão que o cegou, literalmente. Essa é a história de Sansão. Um homem que carregava nas costas o peso de uma promessa divina, um escolhido desde o ventre da mãe, forte como nenhum outro, mas também impulsivo, indomável e às vezes inconsequente. Sansão podia vencer 1000 inimigos com uma simples queixada de jumento, mas não conseguia vencer a si mesmo, e talvez você se veja um pouco nisso, porque no fundo todos nós temos uma força que Deus nos deu. Mas o que fazemos com ela? Guardamos como um tesouro ou entregamos nas mãos erradas? Fica comigo até o fim, porque essa história é muito mais do que uma lição sobre força física. É sobre propósito, escolhas e redenção. E para entender como tudo começou, a gente precisa voltar no tempo. Lá atrás, quando o povo de Deus estava vivendo um dos seus momentos mais sombrios. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O nascimento de um escolhido. Na época em que Sansão nasceu, o povo de Israel estava de joelhos, mas não em oração. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, um povo inimigo, forte e cruel, que dominava tudo ao redor. Durante 40 anos, os israelitas viveram como escravos em sua própria terra, subjugados, humilhados, sem esperança. Foi nesse cenário de trevas que Deus decidiu acender uma luz. Mas como ele faz muitas vezes, essa luz começou em um lugar improvável, no ventre de uma mulher estéril. O nome dela a Bíblia não diz, mas seu papel na história é imenso. Ela era esposa de Manoá, um homem da tribo de Dan, e os dois não tinham filhos, o que naquela cultura era visto como uma grande vergonha. Mas Deus tinha planos. E quando Ele tem um propósito, nem a esterilidade é obstáculo. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher com uma mensagem que mudaria tudo. Você é estéril, mas vai engravidar e terá um filho. Ele será consagrado a Deus desde o nascimento. Não corte o cabelo dele, porque ele será um nazireu, separado para cumprir um propósito: libertar Israel das mãos dos filisteus. Imagine o impacto disso. Ela, que nunca pôde gerar uma vida, agora seria mãe de um libertador. Mas havia uma condição: o menino teria que seguir votos muito específicos. Ele seria um nazireu, um tipo especial de consagrado a Deus. Isso significava que ele não poderia beber vinho, nem cortar o cabelo, nem se aproximar de qualquer coisa impura. Sansão já nascia com um chamado, uma missão. Ele não seria como os outros, e isso deveria ser lembrado todos os dias, cada vez que alguém olhasse para o seu cabelo longo. Manoá, o pai, quando soube da notícia, orou pedindo direção, e o anjo do Senhor apareceu novamente, reforçando: cuidem para que ele viva separado desde o ventre, porque esse menino é diferente. O tempo passou, e como prometido, a mulher engravidou. Ela deu à luz um menino e o chamou de Sansão. E sabe o que a Bíblia diz logo depois? O menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Era só o começo. Um jovem de força inigualável. Sansão cresceu, mas não era um jovem comum. Desde pequeno havia algo diferente nele. Talvez fosse o olhar firme, talvez a maneira como falava, ou até o modo como sua força parecia desproporcional à sua idade. O fato é que Sansão carregava consigo o Espírito do Senhor, e isso o tornava extraordinário. As pessoas da vila talvez não compreendessem o que viam, mas quem o conhecia mais de perto sabia.
Deus estava moldando um instrumento de guerra, um guerreiro, um libertador. Só que havia um problema. Sansão era forte, sim, mas também era impulsivo. Ele era movido por emoções intensas, algo que com o tempo se tornaria tanto sua marca quanto sua fraqueza. E o primeiro sinal disso apareceu quando ainda era jovem. Certa vez, Sansão desceu à cidade de Timna, uma cidade dos filisteus, exatamente o povo inimigo de Israel. E lá, entre os filisteus, ele viu uma jovem mulher, uma mulher que o deixou completamente encantado. Sansão voltou para casa e disse aos pais: "Vi uma moça em Timna, quero me casar com ela. Tragam-na para mim." Seus pais ficaram chocados. "Mas, meu filho, não há mulheres entre o nosso povo. Você precisa se casar com uma filisteia?" Mas Sansão, determinado, respondeu: "É essa que me agrada." O que ninguém sabia é que essa escolha aparentemente impulsiva fazia parte do plano de Deus. Sim, porque a Bíblia diz que o Senhor estava usando essa situação para criar um conflito com os filisteus. Sansão não seria um libertador no estilo convencional. Ele seria como uma faísca no meio da palha seca. E o estopim começaria justamente por causa de um casamento. No caminho para Timna, algo sobrenatural aconteceu. Sansão estava indo para encontrar sua futura noiva quando, de repente, um leão jovem e feroz surgiu do nada, rugindo contra ele. Mas Sansão, tomado pelo Espírito do Senhor, agarrou o leão com as próprias mãos e o despedaçou como se fosse um cabrito, sem armas, sem ajuda, apenas ele e sua força sobrenatural. E o mais impressionante, ele não contou a ninguém, nem aos pais. Dias depois, ao passar pelo mesmo lugar, viu o corpo do leão morto, e dentro da carcaça, um enxame de abelhas havia feito mel. Sansão pegou um pouco com as mãos, comeu e ainda deu aos pais, mais uma vez, sem contar de onde viera. Esse momento revela algo importante. Sansão era um mistério até para os que estavam mais próximos. Ele carregava dentro de si um chamado, enorme dons sobrenaturais, mas também segredos, e isso o acompanharia por toda a vida. A ira de Sansão e o início da guerra. A vida de Sansão não seria tranquila, muito pelo contrário. Depois daquele episódio com o leão, as tensões começaram a crescer. Lembra daquele casamento com a moça filisteia? Pois é, as coisas não saíram como ele imaginava. Durante o banquete de casamento, Sansão decidiu fazer um desafio a seus convidados, uma espécie de enigma que testaria a inteligência deles, mas também era um modo de mostrar sua força e seu espírito indomável. Ele propôs um enigma: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Uma frase enigmática que ninguém conseguiu desvendar. Mas os convidados, desesperados, não hesitaram em pressionar a noiva para descobrir a resposta. Sob pressão, ela cedeu e revelou o segredo para eles. Quando Sansão descobriu, sua raiva explodiu. Mas que traído! Ele se sentiu zombado e desrespeitado, e naquele momento sua fúria se tornou uma força avassaladora. Sem hesitar, Sansão foi até Timna e matou 30 homens dos filisteus, tomando suas roupas para pagar a dívida do enigma. Foi o começo de um conflito aberto. Não demorou muito para que a violência aumentasse. A ira de Sansão virou uma verdadeira guerra pessoal contra os filisteus. Ele usava sua força para atacar acampamentos, queimar plantações e desafiar o poder do inimigo. Era um homem movido por sua fé, sim, mas também pela raiva que carregava, e essa combinação explosiva deixava todos ao seu redor em alerta. Porém, mesmo com toda a sua força, Sansão não era invencível. Ele tinha suas fraquezas e um futuro incerto. E é aqui que a história começa a mostrar os primeiros sinais de vulnerabilidade, que mais tarde trariam consequências profundas. O amor proibido e a queda de Sansão. Mesmo sendo um guerreiro destemido e praticamente invencível, Sansão tinha um coração, e ele não estava imune às paixões humanas.
Foi nesse momento que entrou em cena Dalila, uma mulher que mudaria para sempre o destino do herói. Dalila não era apenas uma mulher comum, ela era uma armadilha cuidadosamente planejada pelos filisteus. Eles sabiam que, para derrotar Sansão, precisavam explorar suas fraquezas, e o amor seria a isca perfeita. Quando Dalila entrou na vida de Sansão, ele não resistiu. Por mais forte que fosse seu corpo, seu coração se deixou envolver. Mas havia um segredo muito guardado. Sansão jamais deveria cortar seu cabelo. Era a fonte de sua força, um pacto sagrado com Deus desde seu nascimento. Um voto de Nazireu, Dalila. Porém, não sabia disso no começo. Ela tentou de tudo para arrancar de Sansão o segredo de sua força, mas ele sempre escapava. No entanto, o amor dela não era verdadeiro. Era uma armadilha cruel. Ela persistiu, pressionando, insistindo, até que um dia Sansão finalmente cedeu. Ele revelou o segredo. Seu poder estava em seu cabelo, que nunca deveria ser cortado. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila chamou um homem para cortar seu cabelo. E com isso, Sansão perdeu sua força. O que aconteceu depois? Sansão foi capturado, preso e humilhado pelos filisteus. Aquele homem invencível, que com as próprias mãos destruía exércitos, agora estava vulnerável e preso. É uma lição poderosa. Por mais forte que sejamos, nossas fraquezas, principalmente aquelas ligadas ao coração, podem nos derrubar. Mas a história de Sansão não termina aí. Tem ainda muito para descobrir sobre sua redenção e a força que vai além do físico. A prisão e a redenção de Sansão. Sansão, agora preso e sem sua força, vivia dias sombrios. Os filisteus o haviam cegado, amarrado e exposto para a zombaria diante de todos. Era difícil imaginar que aquele homem, que antes derrubava portões e leões com as próprias mãos, pudesse estar tão vulnerável. Mas mesmo na escuridão da prisão, algo dentro dele ainda pulsava, uma centelha de esperança e arrependimento. Sansão se lembrou de suas promessas, de sua missão dada por Deus, e sentiu a dor de ter falhado. Durante anos ele suportou o sofrimento. Mas então, uma última chance apareceu. Os filisteus decidiram fazer uma festa no templo do seu deus Dagon para celebrar a vitória sobre Sansão. Eles trouxeram o herói preso para ser o centro da festa, ridicularizado diante de milhares. Foi nesse momento que Sansão encontrou forças para a maior batalha de sua vida. Com suas mãos calejadas, ele segurou as colunas do templo, pilares que sustentavam aquele lugar sagrado e simbólico. Ele pediu a Deus uma última vez: dá-me força apenas esta vez, para que eu possa vingar-me dos filisteus por meus olhos. E, surpreendentemente, sua força voltou. Com um esforço sobre-humano, Sansão derrubou as colunas, destruindo o templo inteiro. Naquele momento, ele não só destruiu seus inimigos, mas também encontrou sua redenção. Sansão morreu, mas sua história ficou para sempre como um símbolo poderoso, que mesmo depois das maiores quedas, é possível se levantar. E que a verdadeira força vem da fé e do coração, não apenas do corpo. Legado e lições da vida de Sansão. A vida de Sansão foi intensa, cheia de altos e baixos, vitórias e derrotas, força e vulnerabilidade. Mas o que fica para nós, que ouvimos sua história tantos séculos depois? Sansão nos lembra que, em todos temos dons, talentos únicos que podem transformar nossas vidas e impactar o mundo ao nosso redor. Porém, também nos ensina que esses dons precisam ser acompanhados de sabedoria, disciplina e responsabilidade. Ele foi um homem escolhido para um propósito maior, mas muitas vezes deixou suas emoções e fraquezas guiarem suas decisões. Isso nos mostra o quanto é importante conhecer nossos limites e buscar ajuda, apoio e orientação. Sua história também revela o poder da fé.
Mesmo após tantas falhas e erros, Sansão voltou a confiar em Deus e encontrou nele a força para sua última e decisiva batalha. E é essa combinação, dons, escolhas, fé e redenção, que faz a história de Sansão tão humana e inspiradora. No fim, sua vida é um convite para que cada um de nós reflita sobre o que é realmente importante. Não a força física, nem o poder momentâneo, mas a coragem de reconhecer nossas falhas, aprender com elas e, quando necessário, recomeçar. Sansão caiu, sim, mas levantou-se de uma forma que poucos conseguiram, deixando um legado que ecoa até hoje e que nos desafia a buscar nossa própria força verdadeira, aquela que vem do coração e da alma.